Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Bom, mais um GM Comenta começando, diretamente aqui do BSOP e LAPT Foz do Iguaçu. Bom, eu tive uma etapa muito maneira, né? Eu fiz 6º lugar no 25K Super High Roller do LAPT e fiquei em 2º lugar também no LAPT The Closer, que foi um torneio de R$10 mil com um Progressive Knockout aqui em Foz do Iguaçu. Tive algumas mãos bem legais e eu separei uma na mesa final para falar aqui para vocês e dar algumas dicas, algumas ideias sobre tamanhos de apostas, sobre como jogar contra determinados tipos de oponentes no poker ao vivo, beleza? Bom, vamos lá. A mão em questão a gente estava jogando em 6 jogadores, né? Já era mesa final, já estava ITM, já estava tudo certo. Eram 5 jogadores recreativos e eu, basicamente. Na verdade, um jogador não, que é o jogador que ganhou, que era do Panamá, eu acho que ele é profissional de poker ao vivo. Enfim, um jogador que, inclusive, mora aqui em Foz do Iguaçu, faz raise para 125 mil, no blind 30, 60 mil. Ele é o chip leader, ele tem 3 milhões e 200 mil fichas, e eu tenho 2 milhões, mais ou menos isso. Ele faz isso do UTG1, que na verdade é hijack, né? Porque a gente está jogando numa mesa em 6, né? Bom, ele faz 125 mil, todo mundo folda e eu tenho par de as no big. O que é importante de eu falar antes da gente começar a falar sobre a mão? Como que é o perfil desse jogador, né? Como eu estou jogando o dia inteiro e a mesa final com ele, eu sei, não exatamente, mas eu sei muito bem como ele joga. Ele é um jogador recreativo, um jogador que é agressivo, um jogador que eu sei que tem coragem e que não gosta muito de foldar. Assim, isso que foi o que eu mais senti dele. Principalmente porque no começo da mesa final teve uma outra mão bizarra que ele me meteu um blefe e mostrou. Então eu já sei que ele tem coragem e que ele pode meter bala assim, sem muito medo de ser feliz. É basicamente isso. Então quando eu vi esse par de as com ele dando raise, eu fiquei muito feliz, porque é um cara que eu sei que folda pouco, é um cara que eu sei que tem coragem, é um cara que pode mandar bala. Enfim, aqui a gente tem 2 decisões na mão, né? Ou jogar de call e ver o flop para dar chance dele seguir com o range inteiro dele que jogou de raise, ou a gente jogar de 3-bet contra um jogador do perfil dele é a melhor opção. Então, como era um jogador do perfil dele, eu acabei optando pelo 3-bet, principalmente porque eu sei que ele é um cara que tem mais ficha que eu, pode me pressionar, ele pode pegar um parzinho, ele pode pegar alguma coisa e querer dar call ou dar all-in, e a gente tá super armado, né? Bom, eu pensei bastante e fiz 425 mil fichas, né? 3.5x, ele tem que colocar só mais 300 mil, ele tem 3 milhões, então eu acho que é uma aposta bem boa com o nosso par de as, né? Bom, ele pensou, perguntou quanto eu tinha, olhou e deu call. O flop bateu as 8 e 9, com 2 de paus ou 2 espadas. Bom, era flush draw, a gente tem as as, a gente fez top 7, né? E aqui eu tô absoluto na mão, né? Só que ao mesmo tempo que eu tô absoluto, é muito difícil dele ter alguma coisa, né? Então eu não posso fazer uma aposta muito alta e eu talvez tenha que considerar jogar de check. Por que eu não dei check, cara? E muitos jogadores fazem isso e eu não acredito que seja a melhor opção. Quando você dá check, você facilita muito a vida do jogador que está em posição. Porra, você tem 2 ases, bateu as no bordo. O que ele mais quer é um check. Porque se ele tiver um par de mão, se ele tiver um rei-dama, se ele tiver um flush draw, o que ele mais quer é ver esse turn de graça. Então a gente não pode ficar dando vida fácil para essas mãos, mesmo no bordo as 8 e 9. Porém, eu não posso fazer uma aposta muito alta, né? No pote tem 900 mil fichas, né? A gente tem 1,5 milhão para trás. Aí eu fiz uma aposta bem pequena de 150 mil fichas. Ou foi 125, eu não lembro bem, mas foi uma dessas duas. Eu fiz essa aposta e o jogador começou a pensar, e é uma situação muito legal, porque se ele tem flush draw, ele vai pagar, se ele tem o 8 ou 9, ele vai pagar, se ele tem par de mão, ele vai pagar, se ele tem um as e 10, as e valete, ele vai pagar. Então, é uma aposta que pelo menos eu inflo um pouco mais o pote e deixo ele com mais ficha para ver o que eu posso fazer no turn. Bom, fiz esse valor, ele deu call. No turn bateu um 10. Uma carta que não é muito boa pra gente, né? O valete dama segue e ficou 2 flush draws. Então ficou 8, 9, 10, as. Aqui eu tomei uma decisão de jogar de check nesse turn. Por quê? Porque se eu
aposto, eu represento muita força, muita força. Se ele tem, assim, é muito difícil dele ter mãos com as. É quase que impossível dele ter as e damas e rei, que provavelmente ele é algum pré-flop, e se tiver um as só que tá sobrando, né? As valete é muito difícil dele ter, então o que eu acho que ele vai ter? Eu acho que ele vai ter mais mãos medianas mesmo. Talvez um 10 e valete, talvez um dama 10, talvez um 9x, talvez um par de mão. Ele pode ter sim um vala-vala, uma dama que ficou com medo de dar win, pode ter, é difícil, mas ele pode ter. E acabou que eu joguei de check. Qual que é o objetivo desse check? O objetivo desse check é que essa é uma mão que eu tenho somente 2 streets de valor. É basicamente isso. E dou chance dele blefar também. Se eu der um check e ele achar algum flush draw e falar ele não tem o as nunca aqui, eu vou fazer ele largar o vala-vala, o dama-dama dele, aquele jogador era um perfil super possível de fazer isso. Bom, joguei de check, ele pensou uns 15 segundos e jogou de check atrás. No river bateu um 8. Foi o river dos sonhos, né? A gente fez full house, então a gente tá absoluto. Mas quando ele dá check atrás nesse turn, a gente tá completamente absoluto. Ele não tem valete dama nunca, então ele geralmente vai ter, cara, ou um 10x, ou um 9x, ou um par de mão, é isso que ele vai ter. Ou talvez um as também, que jogou de check com medo. Então, quando bate esse river, estamos absolutos e a gente tem uma decisão. E foi a situação, a parte da mão que eu mais pensei, e eu gastei até um time bank, eu acho. Ou foi bem no finalzinho, assim, de não gastar. Por quê? A gente está num pote, que o pote tem 1.200.000 fichas, eu tenho 1.400.000 para trás, ele tem 2.300.000 para trás. Muitos jogadores aqui, cara, no calor da emoção, dariam all-in. Ou apostariam 800, 900 mil. E é a pior decisão possível, cara. O check é melhor do que fazer uma aposta alta aqui. Porque a gente não vai tomar call de nada. Ah, Rafa, se ele tiver o 8? Se ele tiver o 8, quando você der check, ele vai apostar. Então, uma aposta alta realmente não faz sentido. Então, o que eu fiquei pensando muito aqui? Eu fiquei pensando aqui do que eu quero tomar call. Se eu fizer uma aposta baixa, o 8 me dá o win. Se eu fizer uma aposta baixa, talvez um flush draw dele que não acertou, talvez queira me blefar. E se eu fizer baixa, eu posso tomar call ainda de um 10, de um 9, de um par de mão. Então, a jogada aqui é realmente uma aposta baixa. No pote tinha 1.200.000 fichas, eu acabei optando por 20% do pote. Eu fiz 250 mil. Porque se eu faço muito maior que isso, tipo 400, 450 mil, que é uma aposta relativamente baixa, eu já coloco uma parte grande do stack dele assim, né, à prova. E eu não queria dar chance dele não pagar. Eu fiz 250 mil. Ele pensou um pouco até, na verdade, uns 40 segundos e acabou pagando. Eu mostrei o par de ais, obviamente ele mucou e ele me disse que ele tinha dama-dama. Mas nunca saberemos, não sei se dá para acreditar, porque eu acho que dama-dama ele me daria all-in pré-flop pelo perfil dele. Mas também dá, tipo, o meu tribet pré-flop era muito forte, ele era um jogador que era inteligente, era bem agressivo, mas malandro de live, sabe? Então ele sabia que meu range ali era muito forte, então eu não duvido nada dele ter um dama-dama não. Mas, enfim, eu acho que a dica de hoje, assim, né, o que eu poderia resumir bastante é o quanto o valor das apostas são muito importantes aqui, entendeu? Se eu jogo de check nesse flop com as eu deixaria de ganhar bastante ficha, cara. Porque eu apostaria turn, provavelmente apostaria river, ele foldaria o dama-dama, ele teria um fold mais fácil. Como eu joguei, eu acabei extraindo realmente bastante ficha com sizes pequenos, né? E lembrando, é um size pequeno, é um tamanho de aposta pequeno para o pote. Mas pensando em valor de big blinds, foram apostas altas, né? Eu ganhei 400.000 fichas no pós-flop, que são 8 blinds, né? Então acabou sendo um pote muito importante. Depois dessa mão, eu tomei a liderança e acabou que mudou a estratégia do jogo inteira, porque ninguém queria cair, estava todo mundo com 10, 15 blinds ali, os shorts, e eu comecei a dar bastante raise, e o que me ajudou bastante, né, a chegar no heads up e quase cravar esse torneio. Mas, enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo GM Comenta.